3, 2, 1. Bom dia a todos e todas, dando início à sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de número 850. Gostaria de cumprimentar os excelentíssimos conselheiros e as excelentíssimas conselheiras, assim como todo o nosso público presente, servidores e servidoras, estagiários, usuários da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E já iniciando os nossos trabalhos, em termos de leitura e aprovação das atas da sessão anterior, nós temos duas atas, a de número 848 e 849, que se encontram no SharePoint para vossas excelências, para conferência e assinatura, e eu já entro de imediato nas comunicações da presidência, começando pela agenda institucional da semana. Na segunda-feira, eu participei da abertura da Semana da Contabilidade do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós tivemos uma excelente palestra do secretário de Estado da Fazenda e Planejamento, o Dr. Samuel Kinoshita. Houve a possibilidade de compartilhamento do panorama dos próximos projetos do governo do Estado de São Paulo, em termos de planejamento da Fazenda, especialmente. Foi uma oportunidade bastante interessante para as trocas de experiências. No dia 24, na terça-feira, nós tivemos 3 agendas aqui na Defensoria Geral. A primeira delas, eu acho que a gente fez até o compartilhamento nas redes sociais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós recebemos a secretária da Secretaria da Mulher, de Políticas da Mulher, secretária Valéria, aqui na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e também o Esporte Clube Corinthians, que mais uma vez estará conosco em outro projeto, agora reunindo, então, Secretaria da Mulher, Esporte Clube Corinthians e Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para a organização de um atendimento voltado à mulher. Provavelmente acontecerá no mês de novembro, com as carretas da Secretaria da Mulher, na Zona Leste do Estado de São Paulo, na Zona Leste da capital. O Esporte Clube Corinthians se tornou um parceiro da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, então nós teremos, a partir de agora, algumas iniciativas em conjunto. Fica aqui a notícia a vossas excelências, e também, na sequência, nos próximos dias, traremos os detalhes para a participação da carreira. Uma segunda reunião que aconteceu foi a assinatura, nesse mesmo dia, com a Secretaria da Mulher, da formalização da parceria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com a Secretaria. Esse termo de convênio prevê que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo atue no projeto das carreiras do São Paulo por Elas, carretas do São Paulo por Elas, que são as carretas que estão agora, nesse momento, correndo o Estado de São Paulo no Vale do Ribeira, com o atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nesse primeiro momento, nós havíamos aderido a esse atendimento informalmente, né, nessa parceria com a Secretaria da Mulher, mas então, desde terça-feira, essa participação da Defensoria Pública está formalizada através desse convênio, mais um convênio que celebramos em termos de implementação da política de prestação de assistência jurídica integral e gratuita às mulheres no Estado de São Paulo. Também estive no final da tarde, na terça-feira, na homenagem feita ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o presidente Fernando Torres Garcia, enquanto corregedor-geral, no biênio anterior, na inauguração da Galeria de Retratos. No dia 25/10, na quarta-feira, nós realizamos, excelências, a primeira reunião do Comitê de Atendimento à População em Situação de Rua. Nós tivemos uma primeira reunião que ainda não contou com a integralidade dos participantes. Aqui fica também a nota do pedido aqui a esse colegiado da definição de uma indicação. Houve aqui o nosso pedido de que o colegiado indique, né, um participante. Numa troca de mensagens, houve a sinalização da excelentíssima conselheira Suhaili Fernandes, do interesse de participar. Certamente, na ordem do dia, nós podemos avançar nesse tema. Foi apenas a primeira reunião de muitas. Algumas entidades das 19 que foram elencadas no ato DPG ainda não participaram. A próxima reunião acontecerá
certamente aí com a equipe completa desse comitê no dia 23/10. Então, trago aqui a Vossas Excelências a notícia dessa primeira reunião do grupo de trabalho, né? Além disso, perdão, dia 9/10, a próxima reunião. Além disso, participei do júri do 6º Desafio de Acesso à Justiça do Escritório Matos Filho, que é parceiro da Defensoria Pública, tem convênio conosco já há alguns anos. O Desafio à Justiça é uma iniciativa do escritório em termos de fornecimento de subsídios financeiros a projetos de acesso à justiça de todo o país. É um projeto que subsidia com prêmios de até R$200 mil, projetos em todo o país. Esse júri selecionou 10 dos projetos que foram recebidos, muitos projetos da região norte, da região central, do sul do país e também aqui da região sudeste, nordeste também. E foi uma alegria participar desse desafio e também da seleção dos projetos vencedores. E estive também na quarta-feira na comemoração do aniversário de número 93 da Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo, solenidade que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes. Ontem nós realizamos, excelências, aqui na Boa Vista 200, a nossa reunião mensal da gestão. Nós realizamos essa reunião desde o início dessa gestão 24/26, temos a prática de fazer essa reunião mensal, e nessa reunião especificamente, nós tivemos uma feliz iniciativa, no meu sentir, que foi a realização de uma palestra específica a respeito de liderança, muito nos termos do que vem sendo trazido também para os coordenadores, né, no sentido do que foi realizado na semana passada. Da mesma forma, realizamos com a equipe internamente, assim como o compartilhamento de iniciativas dentre os órgãos, principalmente dentro da nossa organização interna aqui, a coordenação de processos e projetos, que tem trazido uma otimização e propostas de organização de todas as assessorias, que posteriormente serão replicadas em termos de orientação e de sugestão de organização, também para as coordenações de unidades e de regionais. Com relação às atividades dos departamentos, trago aqui da assessoria extrajudicial, que foram realizadas algumas reuniões, uma reunião bastante importante, dando seguimento a esse contato com o Governo do Estado de São Paulo. Foi realizada uma reunião com a Secretaria Executiva da Educação, com o secretário executivo Vinícius Mendonça Neiva. A intenção da assessoria extrajudicial de iniciar um piloto em termos de justiça e paz nas escolas, nos moldes do que é realizado pela colega Giovana De Vito em Presidente Prudente, e a intenção também, há interesse da Secretaria de Educação nesse modelo que a Defensoria Pública implementou em Presidente Prudente. Foi feita uma reunião para tratar desse tema, dessa possibilidade. A assessoria da qualidade do atendimento tem realizado também uma análise das grades, das filas e das agendas das vagas de atendimento especializado ao público em todas as unidades da Defensoria Pública. Eu queria aqui agradecer às unidades da Defensoria Pública que têm contribuído com essa análise e para que a gente possa, de alguma forma, avaliar como estão as nossas filas, o tempo de atendimento aos nossos usuários, se há possibilidade de algum remanejamento e melhoria para que essas filas sejam cada vez menores e o tempo de atendimento aos nossos usuários seja também cada vez menor em termos de organização dos nossos trabalhos na implementação de uma política pública cada vez mais qualificada. Além disso, na primeira Subdefensoria Pública Geral foram realizadas algumas reuniões. A primeira delas aqui foi a recepção da Secretária Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, a ex-desembargadora Kenarique Bugiquianos, que brindou com uma visita. Há interesse da desembargadora de trabalhar em termos de um apoio da Defensoria Pública, principalmente do CONDEG, para que a gente preste suporte a entidades da sociedade civil para formalização da constituição dessas entidades. Esse pedido vai ser apresentado ao CONDEG. A primeira Subdefensoria Pública também participou e realizou reunião com a diretoria da EDEP, mais uma reunião de alinhamento com a diretoria da EDEP, realizou reuniões com
Ministério Público do Estado de São Paulo, para o Tribunal de Justiça para a organização da atuação no juízo de garantias, realizou reunião com a excelentíssima corregedora assistente, que hoje está aqui representando a corregedoria, a doutora Patrícia Lucila, e a nossa atividade também, em termos de organização, queria trazer a vossas excelências duas outras informações, já para finalizar, que são as seguintes. A primeira delas aqui, já endereçando a excelentíssima conselheira doutora Fernanda, nós seguimos com a parte técnica da Central de Curadorias. Está pendente somente a avaliação pela assessoria jurídica do modelo de trabalho, nós traremos a esse conselho, e mais do que isso, acho que nós convidaremos Vossa Excelência para uma reunião nos próximos dias para tratar especificamente do modelo de trabalho que vai ser feito, né? Nós estávamos nessa semana concentrados com relação aos impactos e desdobramentos da publicação das nossas leis, né, no que diz respeito aos estagiários, o plantão 2/1, que virá certamente nos próximos dias, nós traremos e comunicaremos a carreira, mas já deixo aqui a Vossa Excelência o convite para uma reunião para a gente tratar desse tema, que é de interesse dessa gestão também. E mais dois temas mais de ordem administrativa, excelências, que são os seguintes. Nós temos aqui, fizemos a sugestão a vossas excelências de uma reunião administrativa, sugerimos duas datas, a primeira dia 2/10 e a outra 9/10, de parte da Defensoria Geral, agora em razão da proximidade, se fosse possível, o dia 9/10 seria de nossa parte mais fácil com relação à nossa agenda, então fica aqui a vossas excelências a sugestão da data dessa reunião, como nós tínhamos conversado. E uma outra questão que é operacional, é que nós, não sei se vossas excelências tiveram a oportunidade de acompanhar, nós estamos em obras no prédio. Nós estamos realizando as obras de cima, né, começamos pelo 7º andar, o 8º andar está em obras, e nós iniciaremos obras aqui no mezanino, que são as obras que já estavam previstas em termos de adaptação, são intervenções buscando a melhoria do nosso trabalho, melhoria, mais do que tudo, do ambiente de trabalho para servidores e servidoras, o que é muito importante e é sempre pauta dessa gestão, a questão de nós trazermos, né, essa valorização dos servidores e servidores em todos os sentidos, inclusive no sentido estrutural. Então, nós teremos um início das obras já no início de outubro, e em razão do fato de que nós temos aqui a abertura do espaço com barulho e com pó, nós precisaremos organizar nossa atividade de forma virtual. Tá? Então, trago aqui a vossas excelências essa notícia, e nós teremos também intervenções do lado da secretaria, mas também desse lado, porque nós aproveitaremos para pontualmente, o que for possível, fazer algumas intervenções de melhoria desse lado. Então, eu vou aqui encarregar a secretaria de trazer essas informações a vossas excelências, e eu acho que em outra oportunidade, a excelentíssima primeira subdefensora pública geral, em uma das oportunidades que havia me substituído, já tinha comentado, né, mas trago aqui de forma mais próxima a informação mais concreta de que nós vamos iniciar realmente, e em razão disso, pedindo a compreensão de vossas excelências, pelo barulho e, mais do que isso, pelo pó, porque tem feito muito pó as intervenções no prédio, que nós encaminharíamos no sentido de fazer as nossas sessões por um período de forma virtual. Mas eu me comprometo a trazer a vossas excelências pela secretaria também um cronograma mais detalhado nesse sentido, e também a carreira e a todo mundo que nos assiste, né, para que a gente possa, então, realizar os nossos trabalhos, pensando sempre na melhoria aqui do nosso ambiente. Nós não temos outras comunicações da secretaria, e eu passo, então, de imediato ao momento aberto. Presidente? Pois não. Obrigado. Só para entender, o encaminhamento da gestão é que a gente suspenda as reuniões e sessões ordinárias do Conselho de maneira presencial, para que elas fiquem de maneira exclusivamente remota durante o período das obras. E a gente tem já uma noção de quanto tempo isso vai acontecer? Sim, nós temos a previsão de início das obras no dia 9/10, e possivelmente a duração durante um mês, até o início de novembro. Nós ultimaremos de forma muito rápida aqui as obras, as intervenções, para que não haja nenhum impacto maior, né, nas nossas atividades, mas a gente pode compartilhar com vossas excelências, por óbvio, essa questão
pela secretaria e dialogar com a secretaria. Peço aqui o auxílio de Vossa Excelência, que tem sido sempre tão prestativo no exercício da organização da secretaria nesse sentido, mas certamente nós traremos os detalhes. E, presidente, foi avaliada junto com a CGA a possibilidade da gente realizar essas sessões no auditório, por exemplo, porque eu acredito que, do ponto de vista regimental, a gente não tem muito espaço para suspender a realização das sessões de maneira ordinária, de maneira presencial, perdão. Lembrando, inclusive, que no começo do biênio passado, a gente teve essa discussão e foi aprovada uma questão de ordem, e depois foi incorporado isso no texto do regimento, destacando que as sessões seriam de maneira remota quando a gente estivesse enfrentando situações de emergência sanitária. Então, eu tenho alguma dúvida sobre a viabilidade regimental da gente, mesmo que seja por uma decisão do colegiado, suspender as sessões de maneira presencial, para que a gente possa realizar as obras, o que eu acho que é sempre muito bem-vindo, mas talvez a gente precise pensar numa outra solução, de maneira que a gente consiga realizar as sessões presencialmente, como, por exemplo, a gente costuma fazer nas sessões de julgamento de processo administrativo disciplinar, que as sessões são realizadas lá no auditório, na verdade, né, da Boa Vista 200, ou alguma outra saída parecida com essa. Fica aqui só a minha manifestação, e aí acredito que no decorrer da semana a gente possa trabalhar em torno dessas possibilidades. Obrigado, presidente. Agradeço ao excelentíssimo conselheiro. Nós estamos com um cronograma de obras que envolve o prédio inteiro, excelentíssimo conselheiro. Nesse sentido, certamente nós podemos dialogar a respeito. Eu lembro que durante a pandemia, inclusive, a presidência participava presencialmente, e o restante dos conselheiros e conselheiras participava remotamente. Nesse sentido, nós teremos barulho de obra e pó, não só aqui no mezanino, mas também no auditório. A intenção de uma congregação de esforços para que seja feita a intervenção de forma concentrada e num prazo muito curto, mas nós estamos sempre à disposição, a presidência, para tentar encontrar a melhor alternativa em termos de continuidade dos trabalhos. Agradeço a Vossa Excelência sempre a disponibilidade de diálogo e de construção nesse sentido. Aqui, com relação, então, entrando de imediato, como disse, no momento aberto, nós temos 5 inscritos, dando preferência aos participantes do momento aberto que se encontram presencialmente. Eu gostaria de chamar para a sua manifestação o usuário da Defensoria Pública, Luiz Cornélio da Silva. Seja bem-vindo, bom dia, pelo uso da palavra, pelo prazo regimental de 5 minutos. Bom dia, conselho, conselheiros, conselheiras. Bom dia, presidente. Meu nome é Luiz Cornélio da Silva, tenho 48 anos. Sofri um acidente de trabalho em 2011, onde eu procurei uma senhora para abrir ações, e ela cometeu muitos crimes, falhas e omissões, me levando a uma situação de rua, a situação que eu me encontro. E eu venho fazer um apelo aqui para Vossas Excelências, cada um de Vossas Excelências, que ela seja responsabilizada civilmente e criminalmente, que ela cometeu vários crimes, não foi só um crime só, foi centenas deles, me levando a essa situação que eu me encontro. É esse o meu apelo que eu peço a cada um de Vossas Excelências, que possa me ajudar. Muito obrigado. Agradeço a manifestação do usuário da Defensoria Pública, do senhor Luiz Cornélio. Eu estava em contato com a equipe do GAI antes do início das nossas atividades, com relação aos encaminhamentos e os atendimentos que foram prestados. Inclusive, queria trazer mais detalhes a respeito do atendimento do senhor Luiz Cornélio. Durante a semana, ele foi atendido novamente pela Defensoria Pública. Havia necessidade de uma apresentação de uma manifestação nos autos de processo. Todos os atendimentos dele são realizados e dizem respeito a uma situação que está em Mauá, né, o foro de tramitação dos autos das ações Mauá. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem prestado toda a orientação e, mais do que isso, feito as indicações para apresentação de defesa nos autos de processo. Da parte da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aqui houve o encerramento das nossas orientações jurídicas, né, tendo em vista a indicação de advogados conveniados, inclusive na comarca de Mauá,
mas a Defensoria Pública segue acompanhando com o GAI. Nesse sentido, fica aqui a Vossas Excelências e também a todos que nos ouvem a informação a respeito do detalhamento do atendimento. Gostaria de chamar na sequência para a sua participação pelo prazo regimental o representante da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Guiral. Seja bem-vindo com a palavra. Bom dia, conselheiras, bom dia, conselheiros, bom dia, presidência, bom dia a todos e todas que nos acompanham de forma presencial e remota. Vou dar início à manifestação da Associação das DPESP nesse dia de hoje. As DPESP manifestam nesta manhã destacando alguns pontos importantes para a entidade e para a categoria que representa. Na última terça-feira, 24/9, foi publicada no Diário Oficial a Lei Complementar 1412 de 2024, que garante a reposição salarial dos servidores e das servidoras da Defensoria, além de retirar as travas que impediam a acumulação entre todas as gratificações para oficiais e institui compensação em razão de plantões e indenização no caso de indeferimento do gozo das compensações por necessidade de serviço. Nesse ponto, gostaríamos de agradecer o empenho de todos e todas os servidores do Departamento de Despesa Pessoal, DDP, por viabilizar de forma célere os valores retroativos conquistados na Lei Complementar 1412, para a próxima folha de pagamento na próxima sexta-feira, dia 4/10. A sanção já havia sido comunicada no dia 19, data em que o governador Tarcísio de Freitas recebeu representantes do CONDEG no Palácio dos Bandeirantes, gesto que demonstra mais uma vez o prestígio da Defensoria Pública Paulista. Publicada a lei, reforçamos agora a necessidade da regulamentação interna dos pontos nela tratados, em especial o plantão 2/1, questão que a categoria espera com ansiedade, bem como revisar os atos normativos DPG 136 e 154, que tratam da distribuição de gratificações para oficiais e oficialas, considerando agora a nova possibilidade de acumulação entre as mesmas. As DPESP continuará empenhando esforços pela continuidade da valorização das categorias que compõem o quadro de apoio e pela equiparação salarial e de condições de trabalho com as profissões similares dos demais órgãos do sistema de justiça. Em breve, iniciaremos as tratativas do orçamento e da campanha salarial de 2025. É premente, sobretudo, tratarmos da expansão dos quadros de apoio. Se faz urgente o envio de um projeto de lei para a criação de cargos de nível médio, oficiais e oficialas, e também de nível superior, agentes. As demandas nas unidades e setores de administração vêm aumentando substancialmente, tanto na atividade fim quanto na atividade meio. E servidoras e servidores estão adoecendo, ficando aos demais ainda mais sobrecarregados e sobrecarregadas. Uma defensoria fortalecida precisa, antes de tudo, zelar pela saúde mental e física de seus trabalhadores e trabalhadoras. Há algumas semanas anunciando nesse espaço que oficiamos a Defensoria Pública Geral solicitando providências em saúde com relação ao enfrentamento da piora da qualidade do ar em São Paulo. Vivemos dias de intenso calor e índices preocupantes da baixa umidade relativa do ar. Tal situação traz impactos severos na saúde das pessoas em geral, em especial aquelas pertencentes aos grupos de risco. Pensando nessa situação, solicitamos à administração a inclusão imediata de servidoras e servidores, em especial do grupo de risco e PCDs, em trabalho remoto até a melhora das condições, orientação aos quadros da Defensoria sobre o cenário atual e recomendações em saúde, fornecimento de máscara PFF2 para servidoras e servidores que forem mantidos em trabalho presencial, implantação de um comitê interno de monitoramento da situação e autorização para a compra emergencial de umidificadores com verba das unidades de adiantamento, verbo de adiantamento das unidades, desculpa. Aguardamos o posicionamento da administração superior sobre esta questão e resposta ao nosso ofício. Também aguardamos o retorno do ofício 9 de 2024 das DPESP, protocolado por e-mail no último dia 13 e que trata da equiparação da jornada de trabalho ao Tribunal de Justiça. Nesta semana, também conversamos com o terceiro subdefensor público-geral, Bruno Bortolucci Baguin, ocasião em que propusemos a integração dos oficiais e oficialas removidos para Itanhaém com os defensores e defensoras que iniciarão os trabalhos naquela unidade. Aproveitamos para destacar a importância de que essa ação possa ser estendida para os demais locais. E, por fim, finalizamos informando que estaremos reunidos com a Defensoria Pública Geral no próximo dia 10 de outubro para tratar de assuntos de interesse das servidoras e dos servidores. Desejamos a todas mais uma sexta-feira de trabalhos profícuos e obrigado e tenham todos uma ótima sessão. Agradeço ao representante da Associação dos Servidores e Servidoras do Estado de São Paulo. Com relação ao quanto trazido, a Defensoria Pública Geral agora se debruça certamente nos desdobramentos dos PLs que foram
publicados essa semana, tanto com relação aos servidores e servidoras, quanto também com relação a defensores e estagiárias. Nós teremos desdobramentos com relação a todas as categorias, então, concentração de esforços da Defensoria Geral nesse sentido. Eu gostaria aqui de também frisar e enaltecer o trabalho da CGA, no sentido de que ontem já foi publicado o Olerite com os valores atualizados, em razão da publicação das novas leis em tempo recorde, tanto com relação aos valores atualizados e também com os atrasados, tudo isso já constando no Olerite, foi publicado na data de ontem, e, claro, envidaremos todos os esforços para que esses reflexos sejam internalizados da forma mais pronta e rápida possível. Com relação ao ofício do que diz respeito à situação climática, no geral, está em análise, nós estamos aqui também avaliando de forma ampla quais são as medidas possíveis e, com relação aos demais pleitos da associação, tenho certeza que teremos oportunidade de dialogar na reunião que faremos nos próximos dias. Eu agradeço. Passando para os inscritos em formato síncrono virtual, eu gostaria de convidar para a manifestação o usuário da Defensoria Pública, Luiz Carlos Rosales Ortim. Tem a palavra pelo prazo regimental de 5 minutos. Vossa Senhoria está com o áudio desligado. E agora, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Desculpa. Bom dia, Vossa Excelência, bom dia, senhores conselheiros. Desejo um excelente dia e, melhor ainda, um excelente final de semana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a esse conselho, a instituição como um todo, pelo retorno que eu tive da ouvidoria, em especial a dona Camila, que foi um retorno realmente muito sério, mostrou os pontos questionados, demonstrou ainda de forma a expandir ainda mais, extrapolar o que foi pedido, os trabalhos feitos pela ouvidoria. Isso demonstra que essa casa, a Defensoria Pública, através dessa gestão, tem demonstrado o devido apreço aos seus usuários e meus profundos agradecimentos em nome de todos os usuários. Não visando, novamente, criticar de forma destrutiva, o meu objetivo sempre é criticar, fazer críticas de forma construída e elevar a qualidade do serviço dessa casa, visto que já vi que é um compromisso que vem ocorrendo com essa nova gestão, tá? E não que as outras não tiveram esse compromisso, mas essa tem mostrado, nesse curto espaço de tempo, um empenho aquém da situação humana. Tenho reparado, isso é fato, tá? Que eu tenho recebido, não só agora, mas isso ao longo de todo o meu tempo de processo aqui dentro da Defensoria, eu vejo defensores respondendo questões fora de horário, expediente, finais de semana, domingo. Me traz um pouco de preocupação, né? Porque defensores e essa instituição, os servidores, têm que ter também um pouquinho de qualidade de vida, né? Haja visto que tem cuidar dos seus familiares, né? Isso demonstra que, de certa forma, deve estar sobrecarregado. E eu sei que está vindo um reforço legal, né? Mas eu acho que ainda está bem aquém do necessário. Bom, feitos esses comentários, eu queria comentar um pouquinho sobre a questão da resposta da ouvidoria. Não estou aqui para, novamente, criticar, é uma crítica construtiva. Eu só quero demonstrar a minha preocupação com relação ao preenchimento do formulário. É uma política da ouvidoria, e eu concordo com essa política, que as questões, as reclamações, os elogios têm que ser através do formulário, mas o que está ocorrendo, para que vocês possam entender, está tendo uma disparidade, não está tendo uma conexão cronológica dos fatos relatados com os que está sendo registrado, não só no formulário da ouvidoria, mas também no sistema DOL.
E, inclusive, também, se a gente for ver até no próprio processo de sistema judiciário. Eu vou dar alguns exemplos práticos, tá, para vocês entenderem. No dia 29/10 foi registrado pela ouvidoria, através do TIC final 518, que eu dei entrada de 29/10. Mas só foi registrado, inclusive pedindo complementações de informações, no dia 10/11. Ou seja, houve um lapso temporal aí. Eu entendo que tem que ser feitas verificações, tem que atender as demandas, mas o que eu gostaria de deixar registrado é que no dia 3/11, ou seja, entre 29/10 e 10/11, houve um intervalo, correto? E esse intervalo, dia 3/11, eu recebi uma ligação do defensor público me questionando por que eu havia aberto um chamado na ouvidoria. Então, veja, a Defensoria agiu, tomou as providências, eu estou muito grato, não estou de forma alguma questionando o questionamento do defensor, estou simplesmente relatando o fato. Deu para entender? Relatando um fato. Agora, se você vai no sistema, você vê que não está registrado conforme os fatos, entendeu? Isso causa um pouco de preocupação. Esse é um ponto. O segundo ponto, foi comentado no processo final, no final, teve um processo que foi comentado que sobre que eu fui mal educado, que eu falei que a ouvidoria agiu de má fé, que eu gritei. Meu atendimento foi presencial, foi virtual, senhores. Foi virtual, entendeu? Eu não tive acesso a esse tipo de informação, eu não usei caixa alta. Então, assim, o usuário ele não tem essa transparência para que possa tomar a defesa, né, da sua moral, entendeu? Esses são alguns pontos, tá? Na próxima vez eu passo mais detalhes. Muito obrigado. Agradeço a manifestação do usuário da Defensoria Pública, fazendo aqui a ressalva também que, em razão da participação do usuário na sessão anterior, foi expedido memorando da presidência do Conselho Superior, tanto para a ouvidoria quanto para a Controladoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que, nesse sentido, houve a resposta da ouvidoria. Nós seguimos para a próxima inscrição com a representante do coletivo antirracista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Maria Cláudia Nascimento Silva, da unidade de Itacoaquecetuba. Seja bem-vinda. Tem palavra pelo prazo regimental de 5 minutos. Bom dia a todos, todas e todos. Meu nome é Marina, sou agente de defensoria, psicóloga e participante do coletivo antirracista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Destaco hoje 2 datas importantes deste mês de setembro para nossas reflexões. 23 de setembro marca o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, e 27 de setembro, o Dia da Pessoa Idosa. Em comum, as graves violações de direitos e necessidade de políticas públicas mais efetivas. As pesquisas apontam que 79% das vítimas do tráfico de pessoas são exploradas sexualmente. O abuso e a exploração sexual têm sérias consequências emocionais e de saúde. O tráfico tem gênero, endereço e classe social. Atinge, em sua maioria, mulheres jovens que vivem em situações precárias e com o mínimo de recursos financeiros. Dentre as causas estão a pobreza, a falta de acesso à educação, de emprego ou de oportunidades, a discriminação de gênero, étnica ou de religião, as crises humanitárias, os conflitos bélicos, os desastres naturais, a globalização e o consumismo. Trata-se de novas formas de escravização, ainda refletindo as práticas coloniais com ganhos bilionários, sendo o 3º crime mais rentável do mundo. Por outro lado, estamos vivendo globalmente a revolução da longevidade, sendo que a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou a década do envelhecimento saudável entre 2021 e 2030, em uma sociedade onde a velhice é sinônimo de inutilidade, invisibilidade e exclusão. O envelhecimento é um processo que deve ser vivenciado com autonomia,
reconhecimento de direitos, segurança, dignidade, bem-estar e saúde. Porém, a necropolítica atua, aprofundando as desigualdades sociais, fazendo com que essa fase não seja alcançável para muitos e causando disparidades onde, por exemplo, quem mora na periferia vive até 23 anos a menos do que o morador de uma área nobre de São Paulo. Quais velhices importam? Velhices LGBTQIA+, velhices do campo, velhices quilombolas, velhices indígenas? A população não branca, seja ela indígena, parda, negra, em que há uma alta letalidade de pessoas jovens nesses grupos populacionais em comparação com a população branca? A população de travestis, que tem uma expectativa de vida muito abaixo do esperado? O que vemos no cotidiano da periferia são idosos superendividados, mantenedores principais das despesas, dependentes de benefícios socioassistenciais, coletores de reciclagem para complemento da renda e sobrecarregados com as responsabilidades com os netos. As pesquisas apontam que as mulheres apresentam maiores expectativas de vida se comparadas aos homens, o que as coloca em um eterno looping de trabalhos domésticos e cuidados com os outros. Onde estão as velhinhas da praça aproveitando a aposentadoria? Não é possível uma generalização das velhices. Que, enquanto política pública, a Defensoria consiga lutar cada vez mais contra as desigualdades, considerando os marcadores sociais, classe, gênero, raça, etnia, geração, que assolam as desigualdades sociais. Que nos comprometamos com as lutas sociais e com a transformação das estruturas da sociedade em que vivemos. Que possamos viver mais e melhor do que os nossos ancestrais e protejamos com real prioridade as nossas crianças, adolescentes e idosos contra todas as formas de violência, negligência e abandono. E tenhamos todos direito ao envelhecimento realmente saudável. Obrigada. Agradeço a participação da representante do coletivo antirracista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Maria Cláudia Nascimento Silva, sempre bastante importante a pauta e a discussão, principalmente nas franjas das grandes cidades, no caso aqui da unidade de Itaquaquecetuba. Agradeço a participação e chamo para a participação o último inscrito no nosso momento aberto, excelentíssimo defensor público Rafael Soares da Silva Vieira, da unidade do Tatuapé. Bom dia, aqui é Rafael Vieira, defensor público no Tatuapé. Peço desculpas pelos trajes informais, mas estou em férias. Gostaria aqui de pedir esclarecimentos e providências com relação aos atos de abertura, designação e abertura de vagas remanescentes para atuação no SIC. Para tanto, gostaria de tratar também do ato de inscrição para participação no mutirão Meu Pai Tem Nome, que foi realizado em diversas cidades do estado de São Paulo, independentemente de haver ou não uma unidade da Defensoria Pública. Naquele ato, o artigo 6º, parágrafo 4º, previa: a inscrição para locais diversos da lotação originária do defensor será admitida, desde que esse também tenha se inscrito para a localidade em que esteja lotado. Friso, desde que também tenha se inscrito para a localidade em que esteja lotado. Continuando. Dessa forma, ao não ser contemplado nas vagas de sua unidade, friso novamente, não ser contemplado nas vagas de sua unidade, o defensor poderá participar do sorteio das vagas das demais unidades que se inscreveram. Naquela ocasião, então, era obrigatório que a primeira opção do defensor fosse na cidade onde é lotado. Mesmo assim, houve colegas que colocaram como primeira opção uma unidade de fora de sua cidade, colocaram unidades de dentro de sua cidade como segunda até mesmo oitava opção, e mesmo assim, em primeira rodada do sorteio, foram designados para as unidades de fora da cidade de lotação. Não existe semelhante dispositivo no ato de abertura de inscrição para o SIC. Vale dizer, não há necessidade, então, da primeira opção de inscrição ser a cidade de lotação do defensor. O que existe no ato de inscrição para o SIC é, em seu artigo 6º, parágrafo 4º, o sorteio
Caso um sorteado tenha se interessado por mais de uma localidade na mesma opção, destaco na mesma opção, e já tenha sido contemplado anteriormente, a inscrição para os próximos aparelhos e dias será desconsiderada no momento do sorteio. No caso concreto, eu fiz a minha primeira inscrição para o SIC Guarulhos às quintas-feiras, mesmo sabendo que eu poderia ficar sem a vaga se houvesse defensores daquela unidade interessados. Entretanto, apenas a doutora Cláudia Manning o fez. Foi designada para a primeira vaga do SIC Guarulhos. Nesse momento, a segunda vaga das quintas-feiras do SIC Guarulhos está aberta no ato de inscrição para vagas remanescentes. Já eu fui designado para o SIC Leste, minha segunda opção, às segundas-feiras. E não pude participar do sorteio para o SIC Guarulhos quintas-feiras. Reitero, minha primeira opção. Ora, vejo que só poderia haver abertura para vagas remanescentes caso não houvesse interessados no SIC Guarulhos quintas-feiras, como primeira opção, o que não é o caso. Deveria, então, eu ter a oportunidade de ou participar do sorteio ou ser designado para tal equipamento, deixando vaga do SIC Leste às segundas-feiras. Há suplentes no ato. Não sei exatamente se esses suplentes são para o SIC Leste, mas é fato que não são para o SIC Guarulhos. Do contrário, não haveria essa disponibilização da vaga como primeira opção. Atuo no SIC Guarulhos ininterruptamente desde pelo menos 2020, tendo sido coordenador nas duas últimas designações. Estou familiarizado com o equipamento e os funcionários de lá reciprocamente comigo. Entendo que seria benéfico para mim e para a continuidade do serviço que eu pudesse continuar em tal SIC. Assim, entendo que, havendo a vaga aberta, tendo sido a minha primeira opção de inscrição, a designação ter sido feita para uma segunda opção de inscrição, sem que eu pudesse ter participado de sorteio para aquela, peço esclarecimentos quanto aos atos, motivo pelo qual aquele do meu pai tem nome, previa essa necessidade de inscrição para a sua cidade de origem e a designação para outra cidade apenas de forma subsidiária, o que não se repetiu, então, no ato do SIC. Esclarecimento quanto aos critérios do sorteio e, por fim, caso seja possível, minha designação ou a possibilidade de minha participação em sorteio de vagas remanescentes para o SIC Leste, quinta-feira, por e-mail, sem prejuízo de poder indicar outras como segunda opção. Agradeço e me despeço. Agradeço a manifestação do excelentíssimo defensor público Rafael Soares da Silva Vieira, excelentíssimo defensor público que sempre contribui muito com as discussões e a organização dos nossos trabalhos, das nossas atividades. Essa Defensoria Pública Geral está sempre à disposição para discutir os modelos, aprimorar os nossos fluxos de trabalho, aprimorar o formato da realização desses nossos atos. É importante salientar aqui a vossas excelências que esse é um contínuo, desde o início da gestão, nós estamos revisitando todos os atos de realização das nossas atividades extraordinárias, entendemos a necessidade de que haja um aperfeiçoamento desses atos, para que a gente tenha cada vez mais uma possibilidade de participação da carreira. A gestão é absolutamente favorável à ampliação e à realização desses atos e atividades extraordinárias, e durante a fala da segunda Subdefensoria Pública Geral, posteriormente, ele trará os detalhes e as explicações a respeito de como nós endereçamos essa questão apontada pelo excelentíssimo colega Rafael Soares da Silva Vieira. Então, finalizando aqui as participações no momento aberto, nós vamos ter que interromper a sessão para envio de outro link à carreira, porque nós estamos com o link aberto. Nós voltamos na sequência. Muito obrigado.